E aí, Gisele, tudo bem com você? Tudo bem, professor, e com o senhor? Tem que estar, né? Sabe que a vida do trabalhador é trabalhar, né, Gisele? Se eu fosse servidor da Unila, eu garanto que estava tranquilo, né? Já tinha ido e voltado da Alemanha de boa, viu? Né? Beleza. Gisele, o Cristiano já te explicou como funciona, né? Você tem até Sim. uma hora, em torno de uma hora, para fazer a sua apresentação. Né? Como nós estamos no Brasil, né, Latinoamérica, não estamos na Alemanha nem nos Estados Unidos, tem aquele rigor de horário, aquela frescura toda. Se você passar um tempinho mais, não tem problema. Aí, geralmente, nós abrimos aí para o pessoal poder fazer as considerações, algum comentário, alguma pergunta no final, tá? Sim. Mas o público que está nos escutando, nos assistindo, tem toda a liberdade aí de interromper para fazer algum questionamento, né, algum comentário. Então, é uma apresentação bem tranquila, tá bom? Tudo bem. Muito bem. Para quem não conhece a Geisiane Michele, né, Zanqueta de pintor, ou nome comprido, hein, Geisiane? Ela é nossa egressa do mestrado em desenvolvimento regional e agronegócio, atualmente é doutoranda no programa interinstitucional do doutorado em desenvolvimento regional e agronegócio, né, lá convênio da Unioeste com o PTI, Fundação Parque Tecnológico Ipu, e a Geisiane também é docente da Universidade Federal da Educação Latino-Americana. Né, Gisele? Seja bem-vinda. Você está na Alemanha ou está no Brasil? No Brasil. Muito bem, ela passou um ano na Alemanha, né, fazendo grandes pesquisas e tudo mais, negócio de alto impacto, garanto. E agora está finalizando a sua tese, né, Gisele? Já tem uma data, já tem uma ideia para a defesa? Sim, a defesa já está de dezembro. 17 de dezembro, muito bem, eu vi que a do Eduardo já está. Então, o Eduardo e a Geisiane, até esse momento, são os primeiros alunos do Dinter a terem sua defesa, né? Espero que tudo corra bem. Então, Geisiane, fique à vontade. Daqui uma hora eu volto novamente para nós conversarmos, tá bom? Tudo bem, então, certo. Então, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigada, né, pelo convite de poder apresentar o meu trabalho. Obrigada a todos que estão acompanhando essa apresentação. Então, o título do meu trabalho é Expansão da Agricultura Orgânica Brasileira e Europeia e os Desafios enfrentados por produtores brasileiros na produção e exportação de orgânicos, sob orientação da professora Miriam Schneider e sobre coorientação do professor Dietrich Dard, da Hochschule Rheinwald, que eu passei, o professor Jandir falou, eu passei um período doutorado no sanduíche lá, e o professor Dietrich foi, né, o meu co-orientador. Vamos lá. O meu trabalho, eu resolvi focar mais na apresentação dos resultados, mas eu trouxe aqui, em primeiro lugar, a estrutura da tese. Tirando a introdução, minha parte teórica, eu dividi ela em 2 capítulos, né? O primeiro, a agricultura orgânica, eu trato dos temas sustentabilidade, segurança alimentar e do alimento e a agricultura orgânica em si. No segundo capítulo, sobre o comércio internacional, segurança do alimento e agricultura orgânica, e os outros capítulos, a regulamentação da agricultura orgânica, que eu trago algumas das principais leis que regem a agricultura orgânica brasileira e europeia. A metodologia e esses 2 capítulos, a expansão da agricultura orgânica do consumo e do comércio mundial, trazem alguns seus dados, né, sobre que eu coletei sobre a agricultura orgânica brasileira e agricultura orgânica mundial, mas também focando nessa discussão da evolução da agricultura orgânica na União Europeia. E depois eu trago os resultados das entrevistas que eu realizei sobre a percepção de produtores sobre as dificuldades que eles enfrentam, não só no processo de produção, mas também em relação à exportação dos seus produtos. Né? Por fim, as considerações finais. Vamos lá. Então, por que estudar, né, a agricultura orgânica? A produção orgânica, ela tem se expandido em todo o mundo, né? Então, não só a produção, mas como o consumo. Né? A agricultura orgânica, ela surge como uma preocupação ambiental, né? Como uma resposta a toda a degradação ambiental que a agricultura, né, convencional vinha e continua, né, fazendo, né, o meio ambiente. As pessoas que consomem os produtos, elas acreditam que eles são realmente sustentáveis, eles têm propriedades, eles são mais saborosos, eles têm atributos, né, diferenciados. Então, eles se preocupam com essa questão da qualidade
do alimento. Por isso que eu incluí na discussão teórica essa questão da segurança do alimento, né? Então, nesse caso, é importante frisar que o consumidor ele não consegue visualizar esses atributos. Então, por isso, a necessidade do processo de certificação para garantir que o consumidor realmente esteja consumindo um produto, né, realmente orgânico. Então, os objetivos, né, do meu trabalho. O objetivo é a evolução da produção orgânica brasileira e europeia e a inserção dos produtos brasileiros no mercado orgânico internacional entre 2000 e 2018. Então, como objetivos específicos, né, debater a evolução da agricultura orgânica no Brasil e na Europa, discutir essas principais leis que regem a produção, né, orgânica, e aí um foco no final dessa parte sobre a questão da nova legislação que vai entrar em vigor, e analisar os desafios que os produtores orgânicos eles enfrentam, né, tanto na produção quanto na exportação, e, no caso, analisar as determinantes das exportações mundiais orgânicas por meio, né, do modelo ecométrico, modelo gravitacional. Então, o que eu usei como metodologia? Primeira coisa, pesquisa, né, bibliográfica, toda essa parte de pesquisa teórica, a estatística descritiva, né, eu sumarizei essas informações em gráficos, tabelas, o modelo econométrico, como eu mencionei, né, o modelo gravitacional, depois eu vou explicar um pouco mais, né, sobre esse modelo, e eu realizei, né, entrevistas. Eu vou apresentar alguns desses principais resultados, de algumas questões que eu considerei chave para trazer, né, para essa discussão sobre os desafios que os produtores, né, enfrentam. Então, em relação a essa análise da perspectiva dos produtores, foram realizadas entrevistas na cidade de Nuremberg entre os dias 12 e 14 de fevereiro, durante a Biofac. A Biofac ela é uma feira importantíssima, né, sobre produtos orgânicos, produtores orgânicos do mundo inteiro, eles expõem os seus produtos, e tinha um stand de Pavilhão Brasil, no qual os produtores brasileiros estavam expondo os seus produtos, né? Só para dar uma atenção, foi muito interessante a organização nesse Pavilhão Brasil, porque do lado dessa parte onde os produtores estavam, eles estavam demonstrando os seus produtos. Eu entrevistei 10 produtores orgânicos, basicamente produtores familiares, né, cooperativas, produtores individuais, mas todos relacionados à agricultura familiar. E dentro desse pavilhão estavam sendo produzidos comidas, alimentos para degustação. Então, as pessoas que iam conhecer os produtos brasileiros conseguiam, além de conversar com esses produtores, uma feira de negócios, né, como eu diria, provar esses produtos que esses produtos também trazendo lá. Foi bem interessante. Então, esses produtores, eles me responderam questões, e essas questões foram relacionadas à produção, aos desafios que eles enfrentam, a como eles avaliam a importância da política pública na atividade deles, a questão da certificação e o processo. Então, tinham questões relacionadas ao motivo que levaram esses produtores a produzir orgânicos, se eles só produziam orgânicos, se em relação à certificação, por exemplo, se eles consideravam a certificação brasileira ou a certificação europeia mais difícil, ou se as duas similares. Daí, para apresentar os seus produtos, para participar da feira, todos esses produtores eles tinham que ter, né, a certificação para exportar. Então, como que se deu essa seleção desses produtores? Então, quem auxiliou esses produtores a expor, né, foi o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Agência, né, Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, e o Ministério das Relações Exteriores. Eles selecionaram, foi feito um edital público de concorrência, eles se inscreveram e selecionaram esses produtores para participar e para representar, né, o Brasil nessa feira. Então, eles participaram da concorrência, foi bem interessante. Para analisar as exportações mundiais dos produtos orgânicos, eu utilizei, né, um modelo gravitacional. Então, esse modelo ele tem origem na lei de gravitação universal de Newton. Então, seria, né, a força de atração entre dois objetos é proporcional ao produto das massas dos objetos
inversamente relacionada à distância entre eles. Então, fazendo analogia a essa lei de Newton, o comércio entre dois países, ele é proporcional, ele usa as massas como produto interno bruto, por exemplo, renda nacional bruta, isso tem algumas variações, e inversamente relacionada com a distância. A ideia é de que, quanto mais longe um país for de outro, menos eles vão comercializar, porque você tem custos de transporte, custos em termos de instituições distintas, culturas distintas, legislação, tem vários fatores que não é só uma distância necessariamente física, seriam outros tipos também, né, de barreiras que contribuiriam para que dois países, duas nações comercializassem menos, né, ou mais. Então, essa é a ideia do modelo. Então, basicamente, de acordo com esse modelo, os fluxos de comércio entre dois países, duas nações, eles são determinados por três fatores. A oferta potencial do país exportador e a demanda potencial do país importador. Esses dois fatores, tradicionalmente, são utilizados variáveis como PIB, Produto Interno Bruto, Produto Nacional Bruto, Renda Nacional Bruta, e a população dos países, né, tanto do exportador quanto do país importador. Então, tradicionalmente, são essas variáveis. E a resistência ao comércio entre esses países, como eu comentei, a resistência à distância, que seria uma resistência natural, ou uma resistência artificial, que entra, né, por exemplo, barreiras comerciais, acordos comerciais, enfim, várias tarifas, barreiras não tarifárias, então, outras coisas, as barreiras que são impostas seriam as barreiras artificiais. Além dessas variáveis, esse modelo, ele tem, no caso, pensando na questão econométrica, algumas outras variáveis, dummies, por exemplo, elas têm sido incluídas para demonstrar, né, por exemplo, o efeito industrial, o efeito de um acordo comercial, de dois países comercializarem, possuírem o mesmo idioma. Então, são algumas, né, outras variáveis que podem ser incluídas aqui. Então, essa foi a minha equação, a equação que eu estimei. Então, a minha variável dependente são as exportações dos produtos orgânicos. E as minhas variáveis independentes, como eu mencionei, são essas variáveis que os tradicionais do modelo. Então, o PIB do país exportador, o PIB da América do Norte e da União Europeia. Por que eu coloquei a América do Norte e a União Europeia? O consumo de orgânicos, ele ainda é extremamente concentrado. Então, a América do Norte e a União Europeia são mais ou menos por 83%, se eu não me engano, do consumo mundial de orgânicos. Então, como eu usei essa soma do PIB e da população, né, da América do Norte e da União Europeia como proxy. Eu tenho a população do país exportador, a população da América do Norte. A variável área, ela é uma variável que tem que ser incluída no modelo como uma ideia de autossuficiência. A ideia é, quando maior a área o país destina para cultivar, para produzir determinado produto, menos ele precisaria comercializar, menos ele precisaria importar aquele produto, ele seria mais autossuficiente. Então, por isso que essa variável, a área, tanto, né, dos países exportadores, como da América do Norte e da União Europeia, a ideia é contrária. Se você aumenta a área, a perspectiva é de que reduz de acordo com o modelo, a perspectiva é que o país seria autossuficiente e ele não precisaria, né, comercializar. Então, essa seria a equação que eu estimei. Então, o modelo ele foi estimado por dados em painel, por meio do software Stata. O período ele foi de 2019 a 2018. Porque esse período tem vários países que exportam, é bem complicado ainda a disponibilidade de dados de países. Então, vários países, mesmo em algum momento do período, como eu comentei, minha análise ela foi de 2000 a 2018, mas mesmo vários países não tinham informações sobre exportação. Então, o meu recorte foi 2009 a 2018, foram 26 painéis, então, cada painel é um país exportador, então, 26 países exportadores, que isso acabou finalizando em 234 observações. Mas outros países também exportam, mas eles não foram incluídos porque faltava alguma informação
em algum período, né, que não pôde, não permitiu que o país fosse incluído na análise. Então, foram esses, né, os países que eu utilizei: Argentina, Austrália, Áustria, Bolívia, né, todos esses 26 países. Em média, entre 2009 e 2018, esses países responderam por 67% das exportações de orgânicos. Mas a própria fonte de informações é um instituto de pesquisa de orgânicos internacional. Ele fala que esses dados ainda podem estar subestimados, porque muitos países não têm essa estatística. Por exemplo, dá o exemplo do Brasil, né? Eu entrei em contato com o Ministério solicitando informações de exportação detalhadas de produtos orgânicos e não responderam que eles não tinham as informações da forma como eu, né, havia solicitado a informação, diferenciando orgânico não orgânico. Então, ainda essa questão da informação de exportação, ela ainda é um pouquinho falha nesse sentido. Por exemplo, em 2018, foram 50 países, né, de acordo com esse Instituto de Pesquisa de Orgânicos Internacional, que informaram que exportavam produtos orgânicos. Então, a quantidade de países vem aumentando, que está disponibilizando informação, mas ainda assim, né, nem muitos países acompanham realmente essas informações e disponibilizam. Então, como eu mencionei, a equação ela foi estimada por dados em painel, né? O que são dados em painel? Então, é uma série temporal para cada membro transversal. Então, eu tenho um período de 2000 a 2018, então eu acompanho cada um daqueles países, 26 países que eu mencionei, todos eu vou analisar a exportação orgânica da Argentina em 2000 e 2018, exportação da Itália orgânica entre 2000 e 2018. Então, são uma série temporal e um corte transversal, né, junto. Então, cada unidade de corte transversal, no meu caso, um país, ela foi acompanhada ao longo de um período, no caso, 2000 a 2018. Então, os dados, eles têm uma dimensão espacial e outra dimensão, né, temporal. Então, dos dados, como eu comentei, uma parte foi essa discussão sobre a expansão da agricultura orgânica, os dados que eu consegui coletar. Então, analisei o Brasil em 2017, a Europa, né, entre 2000 e 2018, a maioria dos dados, e analisei também os desafios, né, de acordo com a literatura, e depois alguns desses desafios eles foram similares à questão que os produtores levantaram. Então, essa parte foi coletada de dados secundários, no caso do Brasil, né, do censo 2006 e 2017. Então, em relação ao Brasil, eu começo com o censo de 2006. Em 2003, o Brasil oficialmente regulamenta, né, a lei que denomina o que é agricultura orgânica. Em 2006, o censo incorporou algumas questões relacionadas à produção orgânica. Então, em 2006, o Brasil tinha 90 mil estabelecimentos agropecuários que produziam, né, de forma orgânica, isso de acordo com o censo. A maior parte localizado no Nordeste, a gente tem o Sul com 19 mil estabelecimentos. Em relação à área, né, que esses estabelecimentos ocupavam, então a gente tem só uma questão antes. O censo, ele fez uma pergunta que era a seguinte: se você fazia, esse produtor produzia de forma orgânica, e se ele tinha certificação. Então, nós tínhamos 5 mil estabelecimentos certificados. E o outro, né, a outra questão é não estava em processo de certificação. Então, entrou como não certificado. Então, os 90 mil estabelecimentos agropecuários, no caso do censo de 2006, eles foram a soma dos estabelecimentos certificados e dos estabelecimentos em processo de certificação. Então, os certificados, eles ocupavam uma área de 517 mil hectares, né, e os não certificados de 4,4 milhões de hectares. Então, essa apresenta aqui a distribuição, né, por grande região. Em relação à certificação em 2006, a maioria, 74 mil estabelecimentos, eles faziam parte, né, foram classificados como agricultores familiares, né, eles fazem aqui, praticam agricultura orgânica. Então, 74 mil
dos 90 mil, de acordo com o censo, agricultores familiares. E 15 mil agricultores não familiares, mas que fazem, né, a agricultura orgânica. Isso de acordo, né, com o censo 6. O censo de 2007, né, aí a questão que eu trouxe essas informações, mas não é perfeitamente comparável. Por isso que eu quis trazer dois momentos, 2006 e 2017, não, né, essa evolução. Por quê? Se você comparar só o Brasil, antes nós tínhamos 90 mil estabelecimentos. Agora nós temos 64 mil. Mas a questão do censo de 2017 foi assim, só considerou como estabelecimento orgânico o estabelecimento que produzisse de forma orgânica com certificação. Então, se você compara, nós tínhamos 5 mil estabelecimentos agropecuários em 2006 certificados e hoje nós temos 64 mil. Mas não existe o censo, quando ele aconteceu em 2017, teve toda a questão se talvez não ia acontecer, recurso, então algumas questões não foram feitas. Então, não tem informação de quantos são os estabelecimentos em processo de certificação, como era feito no censo anterior. Então, a gente só sabe que em 2017, né, a partir do último censo, são 64 mil estabelecimentos certificados. Então, agora, essa outra informação teria que comparar realmente, se possível, só com os 5 mil. Uma coisa interessante, outra visão entre se o estabelecimento orgânica ou, né, vegetal e animal em cultura e o estabelecimento são agricultores orgânicos semi-agricultores. Dá para observar bem essa distinção, né? Continuou predominantemente os agricultores familiares produzindo, né, basicamente, a agricultura orgânica. Mas essa foi uma coisa que não, o censo anterior não tinha essa distribuição, de que se o estabelecimento é só agrícola, só pecuária ou agropecuária, né, orgânica. Agora o censo de 2017, ele tem, né, essa opção. Então, essa foi achei bem interessante. Como eu mencionei, eu analisei também a expansão da agricultura orgânica, né, não só brasileira, né, mundial, e focando a discussão na agricultura orgânica europeia. Então, é bem interessante que os dados eles estão disponíveis desde o ano 2000, dá para perceber muito bem, né, essa expansão. Hoje são 71 milhões de hectares que o mundo destina para a agricultura, né, orgânica. E a maior parte dessa área é localizada, né, na Oceania. Mas os principais consumidores, né, como eu mencionei, América do Norte, né, e Europa. Mas dá para perceber bem a evolução. Mas essa questão da disponibilidade de dados, ela não é só uma preocupação, né, brasileira. Os países, eles também têm uma grande preocupação e um grande problema com isso. Eu não coloquei todos os detalhes aqui, mas, por exemplo, a legislação orgânica europeia sempre tem uma cláusula que é específica sobre a disponibilidade dos dados, que os produtores têm que informar os dados, têm que informar a produção, têm que informar para você criar, né, realmente um banco de dados sobre a agricultura, né, agropecuária orgânica. Então, não só o número, a área destinada à produção orgânica aumentou, mas, lógico, o número de produtores, né, orgânicos. Então, a gente vê em todo o período, né, com algumas oscilações, mas em alguns momentos, os relatórios, né, que eles fazem sobre a agricultura, sobre a produção orgânica mundial, mencionam que em alguns momentos você não conseguiu que o país repassasse informação. Então, muitas dessas variações de um ano para o outro necessariamente foram quedas, mas essa questão não ter a disponibilidade da informação. Mas dá para perceber bem, né, essa evolução do número de produtores orgânicos, né, em todos, essa expansão em todo
os continentes. Em termos de número de produtores orgânicos, o principal país em número de produtores orgânicos, se não me engano, ele é a Índia, né? Tem com números, maior número de produtores orgânicos. Então, apesar de tudo isso, a gente vê a expansão em produção, depois eu trazer os dados sobre consumo, sobre vendas e exportação, a gente percebe que ainda a agricultura orgânica ela ainda tem vários, né, enfrenta vários. Um deles, né, são a necessidade de você expandir a área, né, orgânica, a padronização dos critérios de certificação, isso, cada país vai ter uma lei sobre como o produto deve ser certificado e a norma, né, então, de uma essa da demanda mundial. Os principais consumidores da América do Norte é uma criação de orgânicos em outros países. Autores que eles mencionam você criar produtos no mercado na Ásia, na América Latina, na África. Então, alguns países são exportadores, mas o mercado consumidor deles interno ainda não são grandes mercados consumidores. Então, essa necessidade de desconcentrar a demanda mundial nessa tirada da Europa, né, do Norte. A necessidade que sejam desenvolvidos acordos comerciais, como eu mencionei, essa divergência de formas de certificação e de normas, ela essas normas elas sejam utilizadas como barreiras comerciais para proteger os produtores, né, internos ao país. Então, essa é uma das discussões a respeito das normas, isso não só na você utilizar uma norma como uma barreira não tarifária ao comércio. Além disso, o produto orgânico, como eu mencionei, os consumidores acreditam que ele é mais saudável, acreditam que ele tem atributos, que ele não tem contaminação, eles são certificados, eles, né, passam todo o processo de avaliação, eles confiam. Mas o produto orgânico é um produto dentro desse rol de produtos que tem esses atributos éticos e sustentáveis. Você tem os produtos que são certificados como fair trade, produtos veganos, você tem produtos sem glúten, mas todos orgânicos. Então, essa não é de confiança de que é um produto sustentável, né, correto para o consumidor. Então, em relação à expansão comercial, né, essas informações sobre as vendas no varejo, as exportações e nessa parte do capítulo específico, eu mencionei através de um modelo econométrico. Eu mencionei essa expansão, é nítida a expansão, né, das vendas, no caso, essas vendas aqui são no varejo. Então, em 2000 você passa, né, de 15 milhões, em 2018 para 96 milhões, são bilhões, se não me engano. Então, é nítida a expansão no período, né, das vendas mundiais de produtos orgânicos, mas a maioria, em 80 e alguma coisa por cento, estão focadas nos Estados Unidos, né, e na Europa. Em relação ao consumo per capita, eu mencionei esses países da Europa, ainda tem o maior consumo, os Estados Unidos também, América do Norte, mas eu coloquei só 2018, então a Suíça e a Dinamarca ali estão empatados com 312, aqui são euros, o consumo por ano, e você tem aqui os Estados Unidos com 125, então você tem um elevado, né, consumo, a Alemanha com 132 euros por ano. De acordo com essa fonte de dados, o Brasil, né, o consumo brasileiro é em torno de 3 euros, 3,70, se eu não me engano. Então, bem abaixo, né, o consumo per capita, bem usado essa produção, a gente tem um consumo per capita baixo.
observa nem todos os países fornecem as informações sobre os seus produtos. Sabemos só a Dinamarca que oferece, tem uma quantidade bem detalhada, né, de informações sobre exportação, para quem exporta, o que exporta para cada país. O restante não tem esse controle e esse detalhamento, esse nível de detalhamento, né, das informações. Mas, mesmo assim, nós temos em 2018 13 bilhões, né, de euros sendo exportados. Então, realmente, você observa um crescimento expressivo, mas é sempre importante frisar que esses dados ainda podem estar subestimados, porque esses dados eles são baseados no que os governos disponibilizam, no que as empresas que fazem as exportações disponibilizam, então você pode ainda ter alguns problemas em relação a esse valor ainda pode ser muito maior do que isso, mas são as informações que são disponíveis. Então, em relação, né, ao modelo que eu estimei para analisar essas exportações, né, eu coloquei exportações mundiais, porque eu coloquei esses 26 países, mas foi selecionados esses países mesmo com disponibilidade, né, de dados. Então, como eu comentei, foi estimado por dados em painel, essas foram as variáveis, né, que eu utilizei, só a população dos países exportadores e a área agrícola dos exportadores, que não foi estatisticamente significativa, todas as outras variáveis foram significativas, e, no geral, essas variáveis, elas explicam quase 44%, né, das exportações desses 26 países, né, período considerado. Vou passar para análise sobre os coeficientes aqui dessa equação aqui. Então, o coeficiente aqui da relação do PIB dos países exportadores, ele foi significativo, e como eu trabalhei com a equação como foi apresentado com logaritmo, eu consigo, né, ver as elasticidades. Então, aumento de 1% no PIB, aumenta as exportações de orgânicos. O mesmo aconteceu, né, em termos de coeficiente com a população, né, aumento de 1% na população, aumenta as exportações, mas a população não foi significativa. Temos daquela parte do modelo, que é a oferta potencial do país exportador, as duas variáveis tiveram, né, um comportamento em termos de coeficiente previstos, né, no modelo, que você aumenta a população, aumenta o PIB, aumenta as exportações orgânicas. Essa é a parte, né, dos produtores. Aí vem a parte dos demandantes, que utiliza, né, as mesmas variáveis. Então, o PIB e a população da América do Norte e Europeia, como eu mencionei, foram utilizadas, né, como uma proxy para a demanda desses países importadores. Como eu mencionei, 83%, quase 84% das vendas mundiais de orgânicos são concentradas, né, nessas duas, na América do Norte e na União Europeia. Então, foi estatisticamente significativo, você aumenta o PIB, né, você aumenta também as exportações. A mesma coisa com a população, aumenta a população, aumenta as exportações de orgânico. Então, bem, essa parte que eu mencionei, dos demandantes dos produtos, né, orgânicos. Então, de acordo com o modelo, você mantém, você corroborou com essa ideia e demonstrou aqui a importância, você percebe pela população, a importância realmente desses dois demandantes mundiais de produtos orgânicos. E em relação à área, né, os resultados foram um pouquinho distintos. Como eu mencionei, a área ela é uma variável de autossuficiência. Então, quanto maior a área destinada para aquela produção, no caso aqui a área agrícola orgânica, menor deveria ser o comércio. Então, no caso dos países exportadores, não foi estatisticamente significativo. Mas mesmo assim, você aumenta a área, você consegue um aumento em 1%, reduz as exportações, né, de acordo com a teoria. A área orgânica da América do Norte e da União Europeia, apesar de ser estatisticamente significativa, né, o resultado ele foi contrário, né, ao que prega a ideia do modelo. Se você aumenta a área, você aumenta as exportações. Mas, de qualquer forma, demonstrou que esses países, aqui no caso aqui os países fundadores, não seriam autossuficientes, então, mesmo assim, você, né, tem espaço para continuar realizando, né, o comércio. Então, em relação à percepção dos produtores, como eu comentei, né, com vocês
começo. Eu realizei entrevistas com alguns produtores. O objetivo não era essa questão de uma determinada amostra, nada disso. A ideia era analisar com alguns produtores, como eles viam, né, as dificuldades, não só de produção, como, né, para exportar os produtos. Não tinha muito uma questão, assim, de amostra, não foi essa, era mais uma questão de ver a perspectiva desses produtores, né, orgânicos. Uma das perguntas foi o que motivou, né, iniciar a produção orgânica. Então, essas foram algumas das principais motivos que eles apresentaram, né, nessa entrevista. Então, a agregação do valor, foi quase, né, unânime, a diferenciação e valorização do produto, uma abertura de novos mercados, então, essa agregação do valor, diferenciação, né, isso também contribui para uma maior rentabilidade. Essa questão da conscientização sobre a produção orgânica foi uma das respostas, né, uma das questões bem interessantes. Alguns dos produtores que estavam ali representando cooperativas, alguns deles falaram, não, a cooperativa já nasceu orgânica, a gente já começou produzindo orgânico, a gente já produzia de forma similar orgânica, né, e resolvemos, né, com uma questão de preocupação com sustentabilidade. Em relação ao fortalecimento da agricultura familiar, alguns dos produtores, eles foram categóricos. Para a agricultura familiar é uma excelente solução, pela questão da maior rentabilidade, essa questão da diferenciação. Então, para o agricultor familiar ter um rendimento maior, né, o orgânico seria uma excelente oportunidade. Melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. E como selecionaram também agroindústrias, a imagem, né, da empresa foi um dos fatores, né, que foi mencionado. Em relação aos desafios, né, em primeiro lugar, o alto custo e a burocracia, né, da certificação. Eles questionaram um pouco isso. A falta de pagamento diferenciado. Isso, vários produtores, eles informaram que, por exemplo, se eles vendem para o intermediário, não geralmente para o consumidor final, o intermediário ele quer pagar valor menor. Então, eles reclamaram, né, informaram isso, que eles produzem um produto diferenciado e querem receber por um produto diferenciado. Então, informaram essa dificuldade. Uma coisa interessante foi a ausência de controle interno dos produtores, né? Especialmente a questão das cooperativas, eles mencionaram, olha, os produtores não mantêm um registro dos produtos que são utilizados, não tem um controle tão rigoroso, que é essencial para a produção orgânica. E se você faz uma certificação de grupo, né, isso é um fator que pode complicar essa falta de controle interno dos produtores. A falta de conhecimento das normas, né, de produção orgânica foi outro fator. Um fator que me surpreendeu foi essa questão da indisponibilidade de insumos orgânicos. Adubo orgânico para o produto, alguns não conseguiam encontrar com tanta facilidade. Então, se você tem normas que você pode usar um rol X de produtos, de insumos, eles não encontram, né, eles vão ter problemas no processo produtivo. E o custo de investimento também necessário, né, eles questionaram, né, fizeram esse apontamento. Em relação às políticas públicas, todos os produtores disseram que elas são essenciais, né, para que a agricultura orgânica ela, né, se expanda no Brasil. Mas todos também foram elas não atendem todas as necessidades dos produtores. Eles disseram que elas precisam ser aprimoradas. Eles apontaram alguns itens ali que eles consideram que são os fatores importantes que têm que ser mudados. Então, em primeiro lugar, a ausência de financiamento e linhas de crédito específicas. Os produtores, a maioria, né, todos informaram que eles acessaram, né, os que acessaram, todos acessaram, mas acessaram crédito, acessaram políticas, mas por serem agricultores familiares, não por serem produtores especificamente orgânicos. Então, eles cobram que tenha linhas de crédito específicas para a produção, né, de orgânicos e a ausência de políticas para produtos orgânicos específicos, né, sei lá, cacau orgânico, políticas específicas para esses produtos, né, específicos.
A falta de recurso para comercialização, isso você tem recurso de financiamento, mas para comercialização, né, da agricultura familiar. A falta de políticas que incentivem a participação dos produtores em feiras. Nesse caso, obviamente, eles estavam participando de uma feira na qual o governo auxiliou, mas eles informaram que antes, alguns não era a primeira vez que estavam participando. Mas antes, o governo, o aporte financeiro para o produtor participar, ele era maior, que agora o custo do produtor para participar da feira ele era maior. Eles tiveram auxílio, né, o Ministério ele pagou por todo o stand, mas aí alguns outros custos, de deslocamento, outros custos foram pelos produtores, e isso nem todos os produtores conseguem, né, participar. Então, ausência de políticas específicas para a agricultura orgânica. Uma outra questão que me surpreendeu foi essa questão que eles levantaram, dos bancos não serem capacitados para atender os produtores orgânicos. Eles foram bem detalhistas, eles mencionaram questões, por exemplo, que o banco está preparado para atender o produtor convencional. Eles deram exemplo de análise de solo, de projetos, enfim, produtos. No sistema do banco não tem os produtos específicos para agricultura orgânica. Eles reclamaram um pouco disso, né, dos bancos não estarem capacitados para atender, em termos desse pacote tecnológico, os produtores orgânicos. Reclamaram também da ausência de recurso de pessoal para a política de extensão rural, mesmo que você tenha algumas entidades em matéria, enfim, eles questionaram que isso não é o suficiente para atender a necessidade, né, dos produtores. Eles mencionaram distanciamento entre a política e a realidade, então você elabora uma política, e não necessariamente ela se adequa, né, à realidade do produtor. E uma questão em relação ao, né, técnicos, né, a transmissão desse tempo que eles reclamaram, né, questionaram que a linguagem técnica dos produtores, dos técnicos dos produtores, né, era meio, os produtores tinham dificuldade, essa dificuldade de compreensão, né, em relação realmente ao que o técnico dizia, para ele realmente conseguir colocar em prática, dado que a agricultura orgânica tem várias especificidades de produção, então eles gostariam que tivesse uma transmissão de conhecimento de uma forma mais adequada à realidade do produtor. Eu questionei esses produtores por que o mercado orgânico europeu era importante. Nem todos haviam exportado ainda para a Europa, alguns já haviam, né, exportado para os Estados Unidos, nem todos, quase todos tinham certificação, né, europeia. Alguns tinham só a certificação externa, outros a certificação brasileira e a certificação europeia, outros a certificação brasileira, americana e europeia. Mas todos foram, assim, foi unânime a valorização que o mercado europeu ele dá para a produção orgânica. Eles falaram que o mercado europeu ele aceita mais essa ideia do orgânico, ele está disposto a pagar um valor diferenciado pela produção orgânica, tem uma preocupação maior, né, com essa qualidade do produto, a questão ambiental, a questão social. Eles falaram que você não precisa convencer mais o consumidor orgânico europeu de que o orgânico é bom. Né? Achei bem interessante essa visão, essa percepção que eles têm, que, como eu mencionei, eles colocaram um empecilho que os intermediários não querem pagar um valor, né, diferenciado pela produção orgânica, mesmo sendo uma produção diferenciada. Então, eles questionaram, falaram que não, o mercado orgânico europeu, né, ele realmente já estava disposto, né, a isso. Em relação à certificação, foi um pouquinho miscigenado. Alguns disseram que a certificação europeia era mais exigente, outros que a certificação brasileira era mais exigente, e alguns que elas eram equivalentes, e outros não souberam responder, porque teve um caso que falou, eu abri o processo para certificar tudo ao mesmo tempo, então eu não sei te dizer o que era mais difícil ou não, porque eu já fiz, né, foi feito com uma empresa. Em relação à certificação, só fazer um parêntese, no ano que vem, 2021, vai entrar em vigor uma nova legislação europeia de agricultura orgânica. Essa certificação, ela vai permitir, que ela ainda não permite, que a produção orgânica seja certificada de forma
coletiva, né, que seria um sistema participativo, né, de garantia. E isso vale também para o produtor europeu. A justificativa foi a mesma justificativa que a nossa legislação, né, quando ela foi criada para certificação, ela foi colocada. A certificação é um processo custoso, então, para favorecer o produtor orgânico, um pequeno produtor familiar, tem essa possibilidade de ser a certificação por grupo e de que o produtor cadastrado, né, por venda direta, ele realize, né, direto a venda, mas aí tem outras especificidades. Então, a partir de 2021, essa legislação europeia, ela vai permitir que a produção orgânica europeia seja certificada também dessa forma. E a mesma forma que os produtos de outros países sejam importados, sejam certificados também dessa forma. Então, isso, ao mesmo tempo que representa vai aumentar a possibilidade de exportação do produto brasileiro que é certificado dessa forma, ele também representa um desafio, porque ele também vai aumentar a concorrência. Da mesma forma que o processo de certificação ele é custoso para o produtor orgânico europeu, que também é para o brasileiro, e isso justificou a criação, né, a modificação dessa lei. Então, ao mesmo tempo em que facilita, pode aumentar, né, a concorrência, né, do produtor orgânico, né, brasileiro. Em relação às dificuldades para exportação para o mercado europeu, esses foram os fatores, né, que os produtores que eles levantaram. A falta de conhecimento do processo de exportação, a dificuldade de você obter a certificação, a falta de conhecimento da legislação, né, e do mercado europeu, a escala que seria necessária para que esse produtor fosse exportar, e a necessidade de capital de giro, porque entre você exportar e você receber, tem uma distância ali uma diferença de tempo que eles acabam tendo com isso, então eles têm essa dificuldade. Então, nesse sentido, também entra a questão da comercialização que eles reclamaram, né, questionaram as políticas de comercialização. E a ausência de mercado. Alguns produtos são muito específicos de consumo do brasileiro. Né? Muitos produtores, por exemplo, produtos específicos, cachaça orgânica. Você tem que, como o produtor fala, tem que criar a cultura de consumir o produto. Então, essa questão da ausência, né, do mercado. Apesar deles realmente demonstrarem a importância, quanto eles valorizam o produtor, né, o mercado orgânico europeu, eles apontaram, né, essas dificuldades, né, desses produtores. E eu acho que seria isso. Em relação, eu foquei mais nos resultados do que nessa parte teórica, apresentar um pouco mais dos resultados que eu obtive nessas esses lados, né, que eu analisei a produção orgânica brasileira, né, e europeia. Muito bem, Michele. Foi rápido, foi bem objetivo. Para mim, pipocou um pouco o som aqui em alguns momentos, mas em geral foi bom. É uma curiosidade, você apresentou os dados ali dos agricultores, né, a evolução, e eu fiquei me perguntando se são todos produtores certificados, aqueles dados da América Latina, América do Norte. Bom, pessoal, está aberto aí o bate-papo público, se alguém quiser fazer uma pergunta. Se alguém quiser fazer aqui no microfone, é só abrir. Enquanto a Michele vai respondendo aí se aqueles produtores são todos certificados ou não, vocês podem já ir preparando suas questões. Então, eles são certificados de acordo com as várias formas de certificação que cada país possui. Então, como mencionei, essas informações, elas são fornecidas por várias entidades, né? Então, ONGs, os órgãos oficiais, então pode ser que alguma dessas informações também seja igual no nosso censo de produtores em certificação e não necessariamente certificados. Depende de como cada país está fornecendo essa informação. Então, não necessariamente são 100% certificados, você pode ter um número ali que está em processo de conversão, mas que tenham sido, né, incluídos nessa lista de produtores orgânicos. Muito bem. Só ler o pessoal no bate-papo, a Gabriela colocou no site do edital da Biofac 2020. Quem quiser consultar o edital, está aqui o link no bate-papo público. O senhor Valdir Galante faz aqui uma pergunta. Sim, Geisiane? Esse ano vai ser, a Biofac vai ser online, né?
ano que vem, eu recebi o e-mail, como eu fui ano passado, eu recebi um e-mail de propaganda, né, que ia ser online. É que quando essa feira ela foi realizada, foi em fevereiro, estava bem no começo da pandemia. Então, vários países, no caso, a China, por exemplo, já estava com um problema, não enviaram produtores. Então, alguns estandes não estavam nem com expositores. A maioria estava. Foi bem no começo, né? Foi meio de fevereiro, aí 15 dias depois, todo fechamento, enfim, não teve mais. Foi bem nesse período de transição ali, começo do agravamento da pandemia. Então, alguns expositores nem foram esse ano, né, na feira. Muito bem, tem uma pergunta aqui do professor Rodrigo Galante. Eliane, em relação às dificuldades na atividade de produção de orgânicos, burocracia externa, cadeia de insumos incompleta, preço adicional baixo, endiamento e externalidades negativas, quando você aponta o preço adicional baixo, o mercado está atendido, o mercado arrefeceu, os demais passivos erodem o preço adicional pago, como sua pesquisa permite ver essa questão do preço? O preço não foi uma questão que, né, em relação às perguntas que eu fiz para eles, não foi em relação. Foi mais em termos, né, não teve essa discussão do preço, mas o preço para eles em relação a uma forma de, como um fator que determinou eles a contribuir para para início, né, e para o caso para decidir, porque alguns dos produtores, em virtude do preço, eles estavam voltados mais para o mercado externo do que para o mercado, né, interno. Isso era um fator determinante para alguns, conforme eles foram, né, mencionando. Muito interessante, né? Você vê que o preço do orgânico no Brasil, pelo menos na gôndola do supermercado, é caro, e nas feiras de orgânico também não é tão barato assim, pelo menos para mim que sou pobre, né? Não sei se para vocês aí que tem uma renda boa, o preço está adequado. E o pessoal reclama do preço, né? Bem interessante. Sim. Pessoal, alguém quer fazer... Eu mesmo. Sim. Então, só o Cristiano. Fala aí, Cristiano. Vamos lá. Oi, Geisiane, tudo bom? Geisiane, quando você faz aquele modelo econométrico lá, eu não vi, pode ter passado batido, mas eu não vi uma variável que eu acho que seria importante, que é a renda daqueles países. Porque você fala você fala na variável população, né, como uma importante variável, crescendo a população vai crescer o consumo de orgânicos, mas que é mais ou menos isso que o Jandir estava falando agora, que a grande variável ali é a renda, porque é um produto caro, né? Então, assim, se aumentar a renda, provavelmente vai aumentar mais do que o aumento da própria população. E eu não sei se você chegou a incluir essa variável renda aí, renda per capita da população daqueles países, alguma coisa assim. É que, assim, eu tentei incluir, mas aí você tem um problema de alta correlação, porque você usa o PIB e a população. Então, aí eu tentei incluir, mas você tem um problema gravíssimo de correlação entre as variáveis, porque se você pega, né, renda, população, você tem o per capita. Então, por isso que o modelo ele usa, tem modelos que eles excluem PIB e população e trabalham com a renda per capita, mas aí você não utiliza essas duas variáveis separadas. Eu fui mais para o modelo tradicional. Nem algumas variáveis dummies não foram possíveis, né, incluir, mas eu tentei incluir essa variável por uma correlação que teve, né, foi realmente complicado. Então, só essa mais questão da renda... desculpa. E aí... é o seguinte... qual é o grande problema de pesquisa do seu trabalho, né? Porque eu acabei prestando atenção aqui, eu divido ele em duas partes. Uma que é a parte do modelo econométrico que você faz, e outra uma aplicação de questionário. Seria uma parte mais quantitativa, uma parte mais qualitativa. Aonde que essas duas partes se fundem e te trazem um resultado final ali para responder o teu problema de pesquisa? A minha ideia é analisar a expansão da produção e do comércio. Então, no caso, o comércio internacional. Isso, no caso, essa questão do modelo. As entrevistas, elas vieram mais como um complemento para perceber. Então, eu tenho esse mercado, eu tenho produtores extremamente
sim, produtores capacitados brasileiros que podem acessar esse mercado. Por que a gente não acessa? Então, para responder essa pergunta, eu complementei. A ideia original também era você entrevistar também produtores europeus, mas a dificuldade de obtenção de produção de dados alemã foi, né, um fator que realmente dificultou e não pôde ser feito, mas essa é a ideia. Eu tenho esse mercado, é um mercado promissor, é um mercado em ascensão. Por que os produtores brasileiros não conseguem, né, acessar esse mercado? Quais são as dificuldades que realmente impossibilitam, ou não impossibilidade algo definitivo, mas que dificultam, né, que esses produtores, né, alcancem esse mercado que eles mesmos informaram que é um mercado muito importante. Muito bem. Outra variável que talvez seja interessante, mas isso para depois, né, aí não e tudo mais, incluir a variável educação, nível de educação da população. Acho que isso também pode contar muito com uma próxima informação, nível de informação da população. Tem aqui um comentário do professor Sérgio Luiz Kuhn. Parabéns pela sua pesquisa e apresentação, que segue uma produção em ascensão gradativa. A empresa suíça Gebana, com 30 anos de experiência na importação e distribuição de alimentos, após um contato estabelecido com agricultores orgânicos do município de Capanema, procedeu a criação da Gebana Brasil. Tem no Brasil o carro-chefe que impulsiona a comercialização de seus produtos orgânicos, com destaque para a soja, o gergelim, tendo produtores em Capanema, Entre Rios e muitos municípios pelo Brasil e no Paraguai. Eu participei de um dia de campo lá em Capanema. A Gebana paga bem mais em relação ao produto tradicional. No Brasil, em geral, a população não valoriza muito esse diferencial de orgânicos no preço. Mudar isso não está sendo fácil. Mais uma vez, a questão da informação vai para tudo e tudo mais, né? Quer comentar? Tem uma pesquisa que eu não consegui incluir, porque realmente como não era o foco, mas ela fez uma pesquisa sobre os fatores que levam as pessoas a consumir, o que não leva, né? Então, o grande fator é o preço, que as pessoas não consomem. Isso, os próprios produtores, lembro de ter um produtor específico, ele falou, olha, às vezes você nem precisa convencer as pessoas de que o orgânico é bom, elas sabem, mas você precisa que a sua produção seja maior para que você consiga diluir os custos desse produto chegar, né, com preço mais acessível ao consumidor final. Então, eles têm essa consciência de que isso é um fator. E eles também mencionaram, que é uma coisa bem interessante, eles falaram que o produtor orgânico, no caso familiar, né, todos que eu entrevistei ligados à agricultura familiar, que eles têm que se preparar em relação a de tudo, porque eles vão enfrentar, em outros países já enfrentam, mas vão enfrentar as grandes redes, também estão tendo suas marcas e que vão competir diretamente com eles. Eles precisam, né, realmente tornar o produto também, né, acessível. Muito interessante o novo rural. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta no áudio? Eu pediria ao Cristiano ou o Valdir que dê uma olhada lá no Facebook, por favor, se há perguntas, porque eu não estou conseguindo acessar aqui pelo meu celular. Não tem não, Jandir. Muito bem. Muito bem, Geisiane. Mais alguma consideração, algum comentário? Mas agradecer e também deixar registrado meu agradecimento a todos os produtores que foram tão gentis e me atenderam, né, com toda aquela loucura da feira, né, que foram super gentis em me atender, né, e deixar um pouquinho do tempo deles, né, para responder as minhas perguntas. Então, acho que seria isso. É muito interessante. Eu recomendo, Geisiane, que após defesa, né, e tudo mais, você tente apresentar esses dados, essas informações aí para o pessoal ligado à agricultura orgânica aqui na nossa região. Eu acho que essa questão aí do crédito é uma questão de sensibilizar, principalmente as cooperativas de crédito, que elas são bem atentas, né, aos produtores, elas são mais próximas aos produtores. Muito bem, pessoal, mais alguma pergunta? Vamos olhar aqui o chat, se tem alguma pergunta. Pessoal, lembrando vocês que agora é dia 26, é isso, né, Geisiane? Vai ter a defesa da tese de doutorado do Eduardo, que vai ser pela parte da tarde. Então, vocês estão convidados a prestigiar nesse canal, né? E depois, em dezembro, tem a defesa da Geisiane. É isso aí, né, Geisiane?
Isso, dia E 17 vocês às também, 2 horas. às 2 horas da tarde, nesse canal, então vocês estão convidados a prestigiar também. Provavelmente a apresentação vai seguir outro rumo, porque vai ser uma banca mais técnica, né? Isso. E lembrando você, Geisiane, já aproveitar aqui, né, enquanto um dos coordenadores do DINTER, lembrar que vocês têm que fazer o paper da pesquisa e encaminhar para uma rede, tá? Mas tarde vai ser exigido de vocês. Sim, na Então, verdade, aproveitando esse intervalo aí. Um já foi, agora falta o segundo, que está sendo ajustado. Vocês não são fracos, não. Ó, o pessoal e os alunos do DINTER que estão escutando aí, corram atrás, viu? Mas, então, muito obrigado, Geisiane, pela sua disponibilidade, parabéns aí pela pesquisa, parabéns também pelo período que ficaram aí no exterior. Vocês ficaram 1 ano na Alemanha, foi isso? 1 ano. Então, a foto de vocês vai estar no nosso mural ali do PGDRA, né? Fique pelo menos 1 ano no exterior. Isso reforça muito as nossas avaliações e nos engrandece muito. Então, parabéns, né, já adiantado. E mais uma vez convidando vocês. Os alunos da graduação, pessoal, lembrando que dia 18 de janeiro nós voltamos às aulas de forma online, 100%. Então, quem tiver dúvida com essas coisas, por favor, contate os nossos coordenadores, né, o coordenador aí da graduação, o professor Carlinhos, e estamos às ordens. Parabéns mais uma vez, pessoal, e uma boa noite a todos e a todas. Obrigada, professor. Uma boa noite.